vamos fazer as almofadas aí, pessoal. Então já comprei. Vou fazer duas almofadas. Então a frente vai ter esse tigre e o fundo vai ser um Oxford preto mesmo. Esses dois pedaços aqui, ó, tem 62 por 75. E às vezes vem cortado assim meio irregular, mas a ideia é tentar fazer uma costura bem retinha para não dar essas diferenças aí, tá? O interessante é que observa aí o desenho. Observa aqui que a parte de cima do desenho, ela é um pouco, ela tem um espaço maior aqui, ó, e a parte de baixo tem um espaço menor. Por quê? Porque quando a gente fez colocar o zíper, a ideia é que ele fique invisível, como vocês viram ela pronta, né, aí no vídeo. Essa parte vai ficar embutida para trás, né? Então, de forma que o zíper vai ficar aqui escondidinho, né? Então vamos dar sequência aí. Primeiro passo, então, eu vou usar aqui o zíper que eu compro no Metro. Eu gosto de deixar passando um pouco, né? Então eu já cortei um pouco maior do que a base aqui. Cortei aqui mais ou menos. Eu cortei aqui, ó, 69. Cortei dois pedaços. O que que eu vou fazer? Vou soltar ele aqui, ó. Vou pegar o lado direito dele. Vou colocar com o lado direito da minha almofada aqui, ó. E vou prender aqui direito com direito do zíper. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Só que tem um detalhe. Aqui embaixo, olha, eu vou complementar o fundo. Então eu vou cortar na mesma medida, no Oxford preto que eu mostrei no início. E na outra parte, né, que vai fazer a volta, eu vou também colocar o zíper. Então eu vou dar uma pausa aí para fazer essa parte. Vou cortar a parte de cima com 64, isso do fundo. Então vai ficar 64, 64, bem quadrado. Então, ó, só para não ficar dúvida, esse pedaço ficou com 64 por 74, porque a parte de cima aqui é maior, que é justamente a parte que vai virar para trás para esconder o zíper numa certa altura. Então 64, aliás, 74 de altura por 64 de largura. A parte do fundo é 64 por 64. Tá? Só para não ter dúvida aí no tamanho dessa almofada, tá, pessoal? Porque eu cortando aí, né, acabou que ficou um pouco confuso aí. Então o que nós vamos fazer, ó? Como eu disse, vamos colocar o direito com direito e costurar na parte de baixo para unir a parte do fundo, né? Vou costurar aqui embaixo, ó. Fazer a costura prendendo toda a parte de baixo para a gente dar sequência então. Aqui, ó, já coloquei o lado certo com o meu lado certo. Vamos unir aqui a base. Eu gosto de passar e abrir a costura no ferro, tá, pessoal? Então seria um momento de fazer isso. Então, o que eu vou fazer agora? Depois que eu abrir a costura, eu vou vir do lado certo, vou pegar uma parte do zíper, vou pegar o lado certo do zíper, colocar com o lado certo do tecido. Então, frente com frente. Eu vou inicialmente costurar desse lado e fazer a mesma coisa do outro lado.
Então na outra parte aqui, ó, parte do fundo, eu vou fazer a mesma coisa, colocar do lado certo, vou pegar a parte do meu zíper, colocar o lado certo com o lado certo e também fazer a costura, tá? Então vou fazer isso na máquina ali. Então pessoal, prendemos o zíper, lado certo com lado certo, os dois lados, parte da frente, aqui o zíper, parte das costas, lado certo com lado certo. Agora o que que nós vamos fazer? Então aqui tá meu avesso, ó. Tá meu avesso, eu vou virar assim, ó, pra dentro. Uns 2 centímetros, 2 centímetros e meio, mais ou menos aqui, ó. Colocando a fita aqui, ó, eu percebi aqui, eu fiz uma dobra com 4. Pode fazer com 3, tá? Com 3. Vou ficar aqui, ó, 3 centímetros. Aí costura de fora a fora. Vou fazer essa costura ali. Então aqui, olha, vai ficar basicamente com os 3 centímetros aqui, dobrado para dentro. Eu vou fazer uma costura basicamente no mesmo local que eu fiz a outra. Ok? Agora vamos ver o detalhe lá na mesa. Então, aí pessoal, ficou assim, ó. Então essa parte aqui, que era maior, né, que é maior, nós dobramos 3 centímetros para dentro, costuramos. Agora ficou faltando um detalhe no outro lado, porque no outro lado nós costuramos simplesmente o lado certo do zíper com o lado certo. Então ficou assim, ó, lado certo do zíper com o lado certo do tecido, costuramos aqui. Então tá precisando ainda, ó, dar uma rebatida nessa costura. Então o que que a gente vai fazer, ó? Vira ele assim, ó, e nós vamos rebater a costura aqui por dentro para dar um acabamento, tá? Então eu vou fazer isso lá na máquina e já volto. Prontinho, a costura rebatidinha, tá? Agora o que que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para a mesa. Bom, então terminei de colocar o zíper, né, de fixar o zíper. Essa parte que nós dobramos 3 centímetros, mostrou o detalhe no vídeo, já rebatemos a costura do outro lado. Agora vamos colocar o carrinho. Vamos colocar o carrinho, eu vou colocar pelo lado avesso, tá pessoal? Então coloquei aqui pelo avesso, bateu direitinho aqui as partes. Aí eu passo tudo, tá pessoal? Passa tudo e coloca de novo. Mas pra que tem que passar tudo? É pra ele fechar até o final lá. Pra na hora que você costurar, ficar bem fechadinho. Se você não passar ele todo, corre o risco de ficar uma beiradinha lá aberta. Fica feio, né? Agora o que que nós vamos fazer? Agora que vem a parte aqui, ó, que vamos definir. Tá, agora ficou melhor. Então aqui tá tudo ao avesso, ó. Tá ao avesso, ao avesso. Então o que que nós vamos fazer agora? Base, base. Agora nós vamos costurar. Fazer uma costura de fechamento aqui, ó. Eu vou fazer uma costura fechando bem retinho. Eu vou fazer uma outra paralela só para garantir, tá? Apesar que essa linha de poliamida dificilmente ela arrebenta, viu pessoal?
Então vou lá na máquina fazer o fechamento. Prontinho, agora vamos virar ela ali. Bom, terminamos o fechamento, fechamos aqui as laterais. Agora vamos abrir aqui o zíper. Vou cortar esse excesso aqui de zíper. Do outro lado também. O zíper. Desvira certinho aí as pontinhas. Bem as pontinhas. Vamos passar no ferro, tá, pessoal? Ficar bem fechadinho aqui o nosso acabamento de zíper aqui, tá? Então, olha lá. Fechar o nosso zíper escondidinho, ó. Ele fica por baixo aqui da dobra. Não aparece. É só encher a almofada. Como que fica aqui, ó. Na próxima eu vou dobrar um pouco mais. Eu dobrei com 3. Vou dobrar com 5. Acho que vai dar, porque aqui sobrou um pouco de tecido. Que o zíper só vai ver se levantar a abinha aqui. Ele fica escondidinho. Ok, pessoal? Vou encher ela. As capas prontas. O zíper aqui. A outra eu falei que ia fazer com 4 centímetros. Ficou mais escondidinho. O zíper lá no fundinho. Bem escondidinho. Bom, pessoal, para fazer o enchimento, o que eu fiz? Eu providenciei essa outra capa aqui, eu fiz de cetim. Ela ficou um pouco maior do que a capa, do que a almofada, né? Então, esse aqui é só o enchimento. Então, eu fiz ela com 66 por 66. Tá? 66 por 66. Aí eu fiz o fechamento. Na verdade, eu cortei um pedaço de 1,32 por 66 e dobrei, né? Aí eu fiz a costura, né? Fiz toda a costura de fechamento. Então comecei fechando, deixei aqui aberto, deixei mais ou menos aqui que cabe uma mão aqui. Fechei a parte de cima, fechei outra lateral. Eu vou virar para o lado certo, pela abertura que eu deixei. Agora eu vou encher essa parte de manta acrílica. Por que eu fiz ela um pouco maior? Porque ela ficou com 66, a almofada 64. É para ficar bem justinho, uma almofada bem certinho. Então vamos fazer um pouquinho maior aí a fronha, né, do enchimento aí. Então vou lá na máquina, vou fechar e vou colocar dentro da almofada. Olha como ficou o zíper embutido. Tá aqui atrás.